Fala, meus amigos do canal Pintor BR. Já vou pedindo que você deixe seu like, deixe sua inscrição, deixe seu comentário aí, continue dando aquela forcinha aí para o canal. Bom, vamos aqui na continuidade, né, do nosso mini curso ou curso de noções básicas de pintura imobiliária. Já vou deixando bem claro que esse mini curso aqui não é para pintores experientes. Isso aqui é para quem vai iniciar na pintura imobiliária, para quem não tem nenhuma experiência na pintura imobiliária. Então, deixar bem claro aí, caso você seja um pintor experiente, esse curso não é para você. Bom, conforme prometido no último vídeo aí, né, quais são os temas, né, que serão abordados no mini curso de hoje? Como diluir a tinta, ferramentas básicas da pintura e a aplicação da tinta. Claro que aqui será de forma teórica, mas o objetivo é que no próximo vídeo a gente consiga fazer aí uma aula prática, né? No final desse vídeo estará a relação lá do que a gente vai abordar aí. Praticamente serão os temas dessa aula teórica de hoje, só que aplicando de forma prática. Lembrando novamente, só relembrando, né? Que esse mini curso é destinado para quem quer iniciar na pintura imobiliária. Então, mais uma vez, se você não é um iniciante, se você é alguém que já tem experiência, esse vídeo aqui não serve para você. Por que a gente enfatiza bem isso? Porque as pessoas são rápidas em criticar, né? Claro que a gente deve aceitar críticas, mas tem crítica que acaba sendo ofensa. Então a gente deixa bem claro para que as pessoas ao entrarem aí, se você tem experiência, não serve para você. Isso é para quem está buscando, né, algum conhecimento básico e direto aí, né, direto ao ponto em relação à pintura imobiliária. Bom, então na primeira parte aí do vídeo a gente vai falar a respeito da diluição da tinta. A diluição da tinta é algo que é necessário, né? Por que é necessário? Porque aqui, ó, coloquei embaixo aqui, né, onde estou aqui com o cursor aqui em vermelho, porque para que a tinta tenha uma aderência na parede, né, onde será aplicada, você tem que diluir a tinta, porque senão essa aderência da tinta, né, na superfície, ela será prejudicada, ficando falhas, né? Ou seja, isso aqui já foi feito a todas as tintas, né? Há muito tempo atrás aí a indústria já fez o teste, né, em relação à diluição. Outra questão é o alastramento, o espalhamento, né? Você vai aplicando com um rolo, você vai espalhando a tinta, ela vai se alastrando. Se você não diluir a tinta corretamente, esse alastramento vai ficar comprometido, vai interferir aí diretamente no rendimento. Por quê? Você vai utilizar mais tinta para pintar aí 1 metro quadrado de parede, ou uma casa, né? Porque você não fez a diluição correta. O alastramento, o espalhamento, né? O espaço, né? A metragem quadrada que a tinta tem a capacidade de cobrir aí, ela só pode aí ter aí a sua eficiência de alastramento se você faz aí a diluição correta. E aí, se você tem a diluição correta, o rendimento, né? O rendimento que vem especificado na embalagem, que o fabricante especifica, vai chegar aí próximo ou com exatidão, né? E para finalizar a questão do acabamento, se você não faz a diluição correta, vai interferir no acabamento. A parede pode ficar mais rústica, pode ter lá as famosas cascas de laranja, ou seja, sem a diluição correta, você terá aí dificuldade na hora de aplicar a tinta, né? Isso é tanto a diluição errada para menos como a errada para mais, né? Você vai ter esses problemas aí. Às vezes, se você diluir muito, vai ter um rendimento, teoricamente, um rendimento aí fantástico. Só que a cobertura, a tinta não vai cobrir, não vai dar cobertura também, não vai cobrir aí. Aí você terá que aplicar mais demãos aí. Se você não dilui, você vai utilizar mais tinta e aí você não terá rendimento também. Então aqui a importância da diluição correta, né? A lata ensina a pintar.
siga sempre as orientações do fabricante. Então, se você pegar aqui no verso da lata, tem aqui diversas informações a respeito da tinta. Aqui nessa parte mesmo é uma tinta da Coral, só peguei a título de ilustração. Aqui você tem aqui explicando certinho como diluir essa tinta. E depois tem tempo de secagem, rendimento, ferramentas de aplicação, todas as informações. Então no verso da lata, por isso a lata ensina a pintar. Eu fiz até um vídeo há um bom tempo atrás aí, falando, né, sobre esse tema, a lata ensina a pintar. Bom, aqui eu peguei outra propaganda de uma tinta que eu nem conheço, Color Vinyl aí, né? Então tá aqui Color Vinyl, surpreenda-se, latex rende bem, aceita até 20% de diluição. A diluição do latex acrílico, né? Do latex comum, o acrílico, né? O tradicional que a gente utiliza aí, ou mesmo as tintas emborrachadas, a diluição é com água potável, né? Então, ou seja, o latex é um produto à base de água, ou seja, o diluente dele é a água, né? Você não vai diluir aí com água rasa, você não vai diluir aí com thinner, né? Você vai diluir aí com água. Aqui eu coloquei aqui um exemplo de diluição. 20%. Por exemplo, aqui nessa tinta, nessa Color Vinyl aí, né? Se ela pede 20% de diluição, 20% de 18 litros é igual a 3,6 litros. Geralmente as tintas e os latex aí é de 20 a 30%. Tem tinta também que você faz a diluição de 50%, mas não são todas, né? A grande maioria de 20 a 30%. 30%, né? Outro exemplo, de 18 litros é igual a 5,4 litros. Então tá aqui, né? De forma bem básica e direta, como diluir a tinta. Então, para cada 18 litros de tinta, você, numa diluição de 20%, você vai acrescentar aí 3,6 litros. Para cada 18 litros de tinta, numa diluição de 30%, você vai acrescentar aí 5,4 litros de água potável. Claro, eu vou diluir a lata inteira? Não. Dilua lá, né? Pega uma caçamba lá, tem uma caçamba de 20 litros, coloca a metade e faça a diluição aí, né, para 10 litros, né? Então, você faz aí a diluição para 10 litros. Tanto na diluição de 20 como para 30%. 30%, né? Metade da caçamba você dilui ali. Se você quiser diluir a lata inteira, mas o problema de diluir a lata inteira aí, se você não for utilizar toda a tinta, o que acontece? Você vai estragar a tinta. O ideal é que você separe, né? Pegue metade da lata aí, 9 litros aí, por exemplo, faça a diluição para ir utilizando, né? Tanto, pode ser de 20% ou 30%, sempre vai estar aqui, né? Sempre vai estar aqui no verso da embalagem fabricante recomendando a diluição. Seguindo essa regra básica aqui, né? Você pode fazer aí para frações menores aí. E aí guarda a lata com tinta pura, fechadinha, né? Se você não for utilizar aí, para que essa tinta não estrague. Se você diluir toda a lata, você também não terá aí tinta pura para fazer o recorte. Então, basicamente é isso daqui, né? A diluição de tinta do latex aí não tem segredo. Utilizar água limpa de boa qualidade, não tem segredo aí. E seguir sempre as orientações do fabricante. Siga as orientações do fabricante. Mas eu não quero diluir aí os 20%. Então não façam uma diluição de 15%, né? Um pouquinho menos de 20%. Não quero fazer aí com 30%. Faz 20%, 25%. Mas assim, se a tinta pede para fazer a diluição de 20% por demão, né? Ou na primeira ou na demão, depende. Cada tinta, cada fabricante aí tem uma especificação, só que gira em torno disso daqui. Se é 20, você não vai diluir aí para 40%, para 30%. Se é 30, você não vai diluir aí para 50%, senão a tinta fica muito rala. Se você aumenta a água na diluição, a tinta fica rala. Se você coloca diminui, né? Coloca uma quantidade de água muito reduzida, você terá o problema aí na aderência, no alastramento e no rendimento. E diluir muito também interfere também no rendimento, porque você terá que dar aí várias demãos aí para a questão da cobertura. Então acho que é o básico aí, é isso aí da questão da diluição.
Ferramentas básicas, né? Ferramenta de qualidade é sinônimo de pintura de qualidade. A gente precisa trabalhar aí com ferramentas que tenham um mínimo de qualidade, né? Então aqui, ó, tem as ferramentas são básicas, ó, a trincha, essa aqui acho que é de esqueci a medida dessa trincha aqui, né? Mas assim, depende, se você está iniciando, a gente já está um bom tempo na pintura, há muito tempo, eu sempre gosto de trabalhar aí com, acho que essa é de 1,5, né? 1,5 polegadas. Eu gosto de trabalhar com trinchas um pouco maiores aí. Mas tem gente que trabalha com pincel pequenininho até pegar a prática, né? Então tem essas trinchas comuns aqui. Essa aqui é para latex, ó. Recorte de latex. Tem outras melhores também, eu só coloquei aqui o básico mesmo. Tem essa do recorte diagonal, é uma trincha muito boa para fazer recorte aí, né? A precisão do recorte aqui. Tem outro nome também, mas eu conheço como na diagonal. Esse rolo aqui, né, a marca, aqui eu não estou jogando aqui a questão da marca, é um rolo de lã alta, né, lã carneiro pura. Eu não gosto de trabalhar com rolo sintético, para pintura de latex aí, não gosto. Ele segura muita tinta, o acabamento fica meio comprometido também, né. Tem gente que gosta. Por que a lã alta? Porque a lã alta ela consegue preencher melhor aí nas paredes rugosas. Isso aqui você não vai utilizar aí para massa corrida, né. Você não vai utilizar aí numa tinta, num acabamento fino de massa. Aqui é para paredes rugosas, pintura de muro, pinturas externas, de textura, grafiato. Por quê? A cerda é grande, né? A lã é alta e é lã de boa qualidade. Você consegue preencher aí a porosidade da parede, né? No caso da textura ali, como é rústico, né? Uma superfície rústica, tem relevo, alto relevo. Para você preencher bem, o ideal é utilizar esse rolo aqui. O garfo, né, o cabo aí do rolo que vai aqui dentro do rolo aqui. Às vezes você já compra, já vem, né, mas eu gosto desse daqui, ó, que tem essa estrutura aqui de metal. Tem uns que é só um ferrinho no meio, não gosto daqueles, né. Aqui esse rolo aqui é um rolo profissional da Tigre, né. Só que existem, mesmo as marcas aí de renome, existem rolos aí que são sintéticos. Eu não gosto de material sintético, aí vai de cada um. Eu recomendo que você trabalhe aí com lã mesmo natural, né? Esse rolo aqui é um rolo de lã baixa, né? Um anti-gota, ou seja, um rolo indicado para pinturas aí com acabamento de massa, né? E também é um tipo de rolo que evita aquele respingo excessivo, né? Não é que ele não respinga, ele respinga muito pouco, né? Você diluindo a tinta na quantidade, você fazendo uma diluição correta e sabendo retirar aí o excesso do rolo e também tendo a prática adequada na hora da aplicação na parede e no teto, ele vai respingar aí pouco, né? É baixo, é chamado de antigota porque tem baixo respingo. Uma espátula, né? Aqui é bom ter duas, uma maior como essa daqui, outra menor. Tem medidas. Agora aqui de cabeça eu tenho um pouco de falha nessa questão de medidas, aí, tanto de pincéis como de espátulas. Mas a gente pode depois fazer um vídeo fazendo uma relação, né, das medidas de espátulas e também de trinchas, pincéis, rolinhos, né, e também de rolos. Aqui uma caçamba, ó, a outra ferramenta básica, uma caçamba. Isso aqui a gente encontra até em depósito de material de construção. Basicamente quase todos esses materiais todos a gente encontra aí. Materiais de qualidade, né, da Atlas, da Tigre, a Compel aqui também tem alguns materiais de boa qualidade, né. Praticamente quase todas as empresas que fazem ferramentas de pintura hoje estão aí num padrão aí adequado de qualidade, né. Mas as mais top aí é a Atlas, a Tigre, né. Então uma caçamba para você utilizar aí como depósito, né, de tinta para você trabalhar, né, mas até como uma lata, eu não coloquei aqui, né, mas até com uma lata de tinta você consegue fazer uma caçamba. Tem aquelas caçambas pequenininhas, eu não recomendo utilizar aquela caçamba, porque aquilo vira, tomba, né. Uma dica é você colocar um saco, dependendo se você estiver trabalhando dentro, não quiser sujar muita caçamba, dependendo do tempo também de serviço, colocar um saco de lixo aqui, ó, resistente, né. E aí a sujeira fica tudo a tinta, né, sujeira de tinta fica tudo no saquinho de lixo, no saco plástico aí. Aqui o extensor é um cabo, né, para você fixar aqui no cabo do rolo.
para fazer o serviço para aplicar a tinta na parede. Mas a gente utiliza até cabo de vassoura. E dá para fazer um extensor aí com 2 cabos de vassoura e um pedaço de cano. Uma hora eu vou fazer um vídeo também mostrando como que se faz. Uma escadinha básica. Então, esses são os materiais básicos, as ferramentas básicas. Quando eu falei de qualidade, você comprar aí dessas marcas que são mais conhecidas, né? Aqui, acho que se fosse para comprar tudo, é mais caro que a escada. Eu não estipulei preços aqui, mas assim, você pode pegar essa relação básica aqui, ir aí numa casa de material de construção, né? Ou numa casa de tintas e fazer aí um orçamento, né? Eu vou fazer aí um orçamento no próximo vídeo, num outro vídeo, mas foi uma falha, poderia ter colocado aqui, mas eu posso colocar aí depois, fazer um outro vídeo mostrando o valor um valor, né, básico aí, pelo menos aqui da minha região, para que as pessoas tenham ideia aí do quanto ele vai gastar aí para comprar as ferramentas básicas. Se bem que rolo, pincel, né, isso aqui se você colocar no orçamento de um serviço é descartável, né, não que você não possa utilizar mais de uma vez, mas você pode pedir aí e fica com o proprietário. Às vezes o proprietário até deixa você levar, né? Bom, essas são ferramentas básicas, tem outras, né? Mas o objetivo aqui era falar das ferramentas básicas. Bom, agora aqui como aplicar, né? A gente tenta fazer o vídeo mais reduzido possível, mas já está com 16 minutos, né? Como aplicar a tinta? Tentar aqui ser o mais breve possível, né? Será que é muito difícil, né? Por qual motivo a tinta respinga muito? Já vou falar aqui, não é muito difícil. Aqui é prática e depois de 1 ou 2 vezes que você começar a aplicar aí, antigamente, de 1 ou 2 vezes que você começar a aplicar, você já vai começar a dominar aí. Antigamente aí nas obras, né, utilizava-se muito selador acrílico. Aí o pintor colocava os ajudantes, né, para ir selando as paredes por fora e servia como um treino também. Por qual motivo a tinta respinga tanto? Bom, a tinta respinga tanto porque pode ser por conta da diluição. Se a tinta estiver muito rala, ela vai ficar praticamente líquida aí, né? Ela tem que ter uma diluição correta, nem extremamente líquida e nem pastosa, né? Tem que ser aí, o rolo tem que correr aí adequadamente e tem que ser de acordo com a recomendação do fabricante. Assim, eu só abro um certo parênteses, por exemplo, dependendo às vezes em tetos, né? Tá lá recomendado uma diluição de 20 ou 30%, você pode fazer uma diluição um pouquinho mais baixa aí, de 15%, por exemplo, para evitar um pouco do respingo, né? E outra questão que faz a tinta respingar muito é a questão de não tirar o excesso da tinta do rolo. Então tem umas caçambas hoje que já tem até uma grelha, mas mesmo aquelas que não tem grelha, ela tem tipo de uma escadinha aqui, ó. Tem umas canaletas aqui, tipo uma espécie de uma canaleta, como se fosse aquelas no formato daqueles tanques de lavar roupa antigo, né? Isso serve para quê? Você vai lá encostar o rolo lá dentro da tinta e vai rolar ele aqui, tanto na parede da caçamba, como também aqui nessa grelha, na caçamba que tem grelha. Essa é uma caçamba profissional. Isso evita o quê? Vai evitar o respingo, porque você vai tirar o excesso, né? E aí quando você for aplicar, aí vai respingar, mas a quantidade bem reduzida. E com o tempo você vai dominando também. Vai dominando aí, praticamente não respinga nada, só aquela coisinha bem pequenininha, né? Aquela quantidade bem pequenininha. Aqui, ó, eu não achei uma imagem bacana, né, para mostrar aí a aplicação. A gente sempre ouve falar nas latas de tinta, tem isso aqui, né? Vamos aplicar aí num W, né? Pode até ser, mas não tem tanta necessidade de aplicar nesse formato de W, né? Tem um vídeo curtinho no canal aqui que eu fiz um collab de um canal de um outro pintor, ele aplicando a tinta, né? Pode seguir aquelas recomendações. O ideal é que você comece sempre de cima para baixo, ó. Aqui o que essa moça está fazendo é o ideal, só que aqui ela falhou aqui pela questão de poderia utilizar um cabo, né? Aqui é mesmo um cabo de vassoura, um extensor, né? E aqui também ela poderia aí, fazer a aplicação com maior preenchimento, né? Poderia, mas o ideal é sempre de cima para baixo, ó, de cima para baixo aí. Evitar as falhas, né? Então vai preenchendo sempre de cima para baixo aí. Pega lá de cima lá e vem fazendo, né? De cima para baixo. Ou começa pelo meio, vai até lá em cima e vem descendo, né?
Não precisa ser no formato do W. Você pode pegar aqui no formato do W, faz o W para fazer um espalhamento inicial e depois você vem uniformizando. A gente vai fazer uma aula prática, né? Para ficar aí mais claro isso daí. Aqui, ó, na divisão do teto com a parede, você pode colocar uma fita, né? Quem está iniciando, ou então você pode, e aí o rolo pode encostar aqui, só que a fita tem que estar bem fixada. Se ela não estiver bem fixada, a tinta vai passar aí na borda da fita e vai acabar sujando aí o teto. Ou então, né, mesmo com a fita, você faz o recorte. O recorte pode ser feito antes, pode ser feito depois, depende, cada pintor aí. A não ser aquelas tintas, que nem tinta semibrilho, acetinada, que é feita em máquina, o ideal é você já ir rolando a parede e recortando, né? Tudo junto para acabar aí no final pronto, para não ter problema de mancha. Bom, para finalizar aqui, ó, uma dica importante, né? Nunca esqueça de proteger o piso. Faz parte da profissão. Tá faltando um pedacinho aqui, não... Faz parte da profissão. Isso mostra o quê? Cuidado e profissionalismo. Isso aqui, ó, o cliente ele vê mesmo. Se você não tem esse cuidado de cobrir o piso, né? Hoje tem aí papéis especiais, acartonado, papel bolha, dá até para você utilizar um plástico, né? A questão aí de proteger rodapés, né? Tem rodapé de madeira ou mesmo rodapé de piso, né? A utilização da fita crepe aí para proteção de batentes de portas, ou seja, tudo aquilo que não vai ser pintado, você deverá aí proteger aí com fita crepe. Antigamente a gente utilizava muito jornal. O bacana desse material de papel, de papelão, né? Quando você pisa em alguma tinta, você não vai sujar o piso e o papel ele vai absorvendo, ele absorve mais rápido a tinta, né? Ele absorve mais rápido ali. Se fosse um plástico, a gente já utilizei muito plástico, tem gente que utiliza. A tinta fica muito tempo ali até ela secar, ela demora para secar em cima daquele plástico ali, e aí você acaba pisando e vira aquela meleca. Aí aqui, ó, uma proteção bem feita, né? Isso aqui vem nesses tubos aí, acho que tem várias metragens, mas num tubo desse você não consegue cobrir todo o cômodo. Então você vai passar aí e passar uma fita, né? Fixando uma extensão do papel a outra extensão, né? Ou seja, você esticou o tubo aqui, ele veio até aqui a borda, né? Você vai esticar lá no outro lado, na outra parte até cobrir aí toda a extensão do piso, e aí você vai passar a fita. Isso aqui é um custo, né? Mas não deixa de ser uma proteção. Então o cliente ele precisa aí também estar disposto aí, né? A comprar aí materiais de proteção. E aí você coloca no orçamento. É necessário fazer isso aí, né? Bom, a gente vai ficando por aqui. Ficou extenso, aí a intenção era fazer mais curto, né? No próximo vídeo a gente vai tentar aí fazer uma aula prática, né? Mostrando a preparação básica de uma parede, a diluição da tinta na prática e a aplicação. Bom, deixe seu like, deixe sua inscrição, continue dando aquela forcinha para o canal aí e até o próximo vídeo aí.